E aí? Muita gente ainda fica com uma pulga atrás da orelha quando o assunto é as caixinhas do Nubank, né? Será que rende mesmo? É seguro colocar o dinheiro lá? Bom, hoje a gente vai acabar com essas dúvidas de uma vez por todas, fazendo um experimento na prática. A pergunta é bem direta, mas a resposta, olha, ela mostra muito sobre como o nosso dinheiro pode, de fato, trabalhar para a gente. O que acontece na vida real quando R$ 1.000 são colocados numa caixinha do Nubank e ficam lá por 30 dias? É exatamente isso que a gente vai descobrir junto. Ok, então vamos lá. Nosso roteiro de hoje é o seguinte. A gente começa com o experimento dos R$ 1.000, depois entende de onde vem o lucro das caixinhas, vê se o dinheiro está seguro, decifra os impostos, revela os resultados depois de 30 dias e, para fechar com chave de ouro, a gente fala sobre o poder incrível do tempo nos investimentos. Tudo começa aqui, com o nosso experimento. A gente vai seguir, passo a passo, um único investimento de R$ 1.000 durante um mês inteiro para ver, na prática, a verdade por trás dos números. E logo de cara, a gente já encontra a primeira grande sacada. Se o dinheiro fica parado na conta corrente, ele só rende sobre o que sobrou no fim de 30 dias. Já na caixinha, não. Lá, o valor total começa a render desde o primeiro dia. E isso, gente, faz uma baita diferença, porque cada centavo conta. Todos os dias. Mas como é que esse dinheiro rende, afinal? De onde vem essa grana? Vamos abrir o capô e entender qual é o motor que faz esses ganhos acontecerem. O segredo por trás de tudo tem uma sigla, RDB, que significa Recibo de Depósito Bancário. Para simplificar, pensa assim, é como se a gente estivesse emprestando o nosso dinheiro para o Nubank e, em troca desse empréstimo, ele nos paga juros. É esse o investimento que está por trás da caixinha. E não existe só um tipo de RDB, tá? Tem o resgate imediato, que rende 100% do CDI, que é aquela taxa de juros entre os bancos, e dá para pegar o dinheiro a qualquer hora. Tem o planejado, que pode render um pouco mais, tipo 104% do CDI, mas aí o dinheiro fica preso por um tempo. E tem a estrela do nosso experimento, o imediato turbo, que rende 115% do CDI e também dá para resgatar na hora. Ou seja, mais rendimento com a mesma flexibilidade. E olha que interessante como tudo se conecta. Primeiro, lá em Brasília, o Comitê de Política Monetária, o Copom, define a taxa Selic. Aí a taxa CDI, que os bancos usam, segue a Selic de pertinho. E, finalmente, o rendimento da nossa caixinha é uma porcentagem desse CDI. Ou seja, uma decisão econômica lá de cima impacta diretamente o nosso bolso. E por que isso é tão importante agora? Vamos imaginar um cenário em que a Selic esteja em 15%, que é um valor bem alto. Quando a Selic está nas alturas, significa que investimentos como as caixinhas, que são atreladas a ela, também estão rendendo muito bem. É um ótimo momento para eles. Certo, o rendimento é bom, a gente já entendeu, mas e a segurança? Essa é a pergunta de $1 milhão, né? Vamos analisar as camadas de proteção que existem. Para a gente medir a saúde financeira de um banco, existe uma coisa chamada Índice de Basileia. O Banco Central recomenda que esse índice seja de, no mínimo, 11%. Esse é o piso para um banco ser considerado seguro. E o do Nubank, 20,2%. É quase o dobro do que o Banco Central recomenda. Isso mostra que o banco tem uma saúde financeira muito, mas muito sólida. É um belo sinal de segurança para quem investe. E se mesmo com tudo isso, algo der muito errado, bom, aí entra uma segunda camada de proteção, o FGC, o Fundo Garantidor de Crédito. Ele funciona basicamente como um seguro para os nossos investimentos. E o ponto principal é este. O FGC protege investimentos em RDBs em até R$ 250 mil por CPF em cada instituição. Então, os nossos R$ 1.000 do experimento estão mais do que seguros, totalmente cobertos por essa garantia. Agora vamos falar daquele assunto que às vezes dá um arrepio. Impostos. Mas calma, não é nenhum bicho de 7 cabeças. Vamos entender direitinho o que se paga, quando se paga e, o melhor, como pagar menos. É isso aí, a famosa mordida do leão existe, mas tem um detalhe fundamental. Ela acontece só em cima do lucro, nunca sobre o valor que foi investido no começo. Os R$ 1.000 iniciais do nosso investimento estão sãos e salvos. O primeiro imposto é o IOF. A regra dele é simples. Ele só aparece se o dinheiro for sacado nos primeiros 29 dias. E qual é a dica de ouro? Esperar 30 dias. Passou desse prazo, o IOF sobre o rendimento simplesmente zera. Fácil assim. O segundo é o imposto de renda e a lógica dele é bem parecida.
Quanto mais tempo o dinheiro fica investido, menor é o imposto sobre o lucro. Começa em 22,5% e pode cair até 15% depois de 2 anos. Aqui, o tempo joga totalmente a nosso favor. E agora chegou a hora da verdade. Os números do nosso experimento chegaram. Vamos ver, finalmente, o que aconteceu com aqueles R$ 1.000 depois de um mês. E os resultados falam por si. Na poupança, o lucro líquido teria sido de R$ 5,00. Na caixinha padrão, a de 100% do CDI, o lucro líquido já sobe para R$ 9,61. Agora, na caixinha turbo, com 115% do CDI, o valor vai para R$ 11,06. Pode parecer uma diferença pequena, mas é mais que o dobro do rendimento da poupança. Mas essa diferença de alguns reais por mês pode não parecer grande coisa, né? Só que a verdadeira mágica acontece quando a gente muda a perspectiva. Vamos ver por que essas pequenas diferenças viram algo gigantesco com o passar do tempo. Agora, olhem só o poder dos juros compostos. Um único investimento de R$ 10.000 ao longo de 30 anos, rendendo a 100% do CDI, se transformaria em mais de R$ 600.000. Agora, os mesmos 10 mil, só que rendendo a 115% do CDI, ultrapassariam a marca de R$ 1 milhão. É uma diferença de quase R$ 400.000. Surreal, né? Isso é o poder do tempo em ação. E isso tudo nos deixa com uma reflexão final. Se uma diferença de rendimento que parece pequena de 15% pode criar um impacto desse tamanho, que outros pequenos hábitos financeiros, quando a gente adota no dia a dia, não poderiam transformar completamente o nosso futuro? Fica aí a pergunta.